Uma boa noite para todos. Vou iniciar a nossa palestra, a nossa reflexão, né? Vou esperar mais um pouquinho para que algumas pessoas possam entrar, né? Eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu consigo ver os comentários. Sim, dá para eu ver os comentários. Vocês podem colocar as suas perguntas ou reflexões no comentário. Eu confesso que eu não sei se eu vou ter tempo para responder as perguntas que vocês possam ter, tá? Porque é muita coisa, é bastante coisa que eu tenho que passar para vocês. Então, assim, entendam que o tempo é escasso em relação à quantidade de informações que eu preciso passar, né? Primeiramente, eu queria saber se o volume está bom, se está tudo ok. Alguém pode me dar um retorno, por favor? Se o volume, o som está bom, para que vocês possam acompanhar, por favor. Podem colocar aí no chat, né, para eu saber se está indo tudo bem, né? Vou pedir ao Renan que justamente me ajude sempre a poder me dar conta de como estão as coisas, né? Ele está assistindo também, está me auxiliando dentro do que é. Está tudo funcionando, está dizendo, beleza. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos rezar para começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, uma boa noite para todos vocês, mais uma vez, aqueles que estão aqui, aqueles que vão assistir depois. Esta palestra é uma palestra de formação, espero que possa ajudar a vocês. Eu confesso a vocês que está sendo hoje um pouco complicado para mim. Eu fiz uma cirurgia na boca, né? Eu tive que cortar a gengiva, arrumar uma situação que eu tenho. Eu estou com pontos, então eu não estou conseguindo abrir muito a boca, articular muito, porque eu estou com pontos na boca, tá? Mas tá tranquilo, dá para fazer e vamos que vamos, tá bem? Mas algumas situações talvez, né, não sejam exatamente como eu tinha planejado, tá? Então vamos lá, a gente não pode perder tempo, nós temos bastante coisa para conversar, temos muitos pontos para trabalhar juntos, tá bem? Eu vou colocar na tela para vocês o que eu vou apresentar aqui, né? Antes, só dizer para vocês, tudo que eu vou falar está baseado no Código de Direito Canônico, né? Esse livro aqui, né? Que você, deixa eu ver se eu consigo, tá borrado, aí, né? Código de Direito Canônico, né? É o código que tem as leis da Igreja, tá bem? Então, através dessas leis se rege a Igreja em diversos aspectos, tá bom? Aí, então, eu me baseio nela, no código, tá? E também no moto próprio do Papa Francisco, Mites Iudex Dominus Jesus, de 2015, que é justamente um moto próprio, um documento do Papa, onde ele trata diretamente sobre o aspecto da família e também sobre o aspecto do matrimônio e toca diretamente sobre essa situação dos processos de nulidade, tá bom? Então, eu vou me basear basicamente nesses documentos, nessas fontes, para que a gente possa fazer uma reflexão,
tá bem? Não se trata de falar aqui do que eu acho, do que eu penso, do que eu gostaria, senão daquilo que realmente é, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui passar para vocês uns slides que eu preparei para a gente poder conversar. Deixa eu aqui colocar e vamos nós. Vamos lá. Então, bom, depois dessa apresentação, vamos encarar primeiro o aspecto de o que é o matrimônio. Se eu vou falar de nulidade matrimonial, vamos entender primeiro o que é matrimônio. Isso é fundamental, tá? Então vamos lá. De acordo com o Código de Direito Canônico, o que é matrimônio? Então, para que você saiba, o pacto matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o consórcio de toda a vida, por sua índole natural, ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, entre batizados, for por Cristo Senhor elevado à dignidade de sacramento. Está no número 1055, parágrafo 1º, tá? Então, do Código de Direito Canônico. Aqui nós temos alguns elementos, alguns pontos importantes sobre o matrimônio, já de cara, para você entender o que é o matrimônio, tá? Primeiro de tudo, é um pacto entre um homem e uma mulher, tá? Então, não existe matrimônio possível na igreja que não seja entre um homem e uma mulher. Por isso, já vou tirando aqui as dúvidas e perguntas e situações que alguém possa dizer, bom, mas e o casamento homossexual? Bom, isso não se enquadra dentro do que é o matrimônio sacramental católico. Isso é impossível. Por quê? Porque nós não temos os elementos fundamentais. Quais são os elementos fundamentais? O homem e a mulher, tá? Eles constituem entre si esse consórcio de toda a vida, tá? É um consórcio para toda a vida. Isso deve ficar bem claro. Depois, é uma realidade natural. O matrimônio, antes de ser sacramento, como diz ali no final do texto, que foi elevado à dignidade do sacramento, antes mesmo de ser sacramento, ele é uma realidade natural. Portanto, todo ser humano tem direito ao matrimônio. É um direito natural do ser humano o matrimônio. No meu caso, por exemplo, eu renuncio a um direito que eu tenho, porque naturalmente eu, como homem, tenho direito ao matrimônio, mas pela minha vocação, pelo meu ministério, eu abro mão desse direito, mas todo homem, toda mulher tem direito ao matrimônio porque ele é um direito natural. Segundo, terceiro, ele foi elevado por Cristo à dignidade de sacramento para os batizados. Portanto, não é apenas uma relação humana, agora é justamente obra de Cristo na vida da gente, é o sinal visível da graça de Deus entre dois batizados que assumem essa vocação dentro da igreja. É elevada à dignidade de sacramento. E adianto e digo para vocês que dois católicos só podem se unir sacramentalmente para configurar o matrimônio. Ai, padre, dá uma bênção para nós. Não, não existe bênção de casamento. Existe o sacramento do matrimônio. Tá? Não existe bênção, não existe oração de matrimônio, existe o sacramento do matrimônio, certo? E, por fim, temos aqui duas finalidades, né? Quais são? O bem dos cônjuges e a geração e educação da prole. Duas finalidades fundamentais do matrimônio, tá? Um homem que se casa, uma mulher que se casa, ela deve buscar essencialmente, necessariamente, o bem do seu esposo, o bem do seu marido, o bem da sua esposa, o bem do seu marido.
É fundamental. Você não casa simplesmente para ser feliz, para procurar a sua felicidade, mas você casa para procurar o bem do seu cônjuge. Isso é importantíssimo, porque justamente quando uma pessoa não procura isso, ela pode justamente causar a nulidade do seu casamento, né? Se é de uma maneira reiterada e de uma maneira consciente, firme, pertinaz, que ela não quer procurar esse bem do outro. Pelo contrário, ela faz de tudo para o mal da outra pessoa, né? E a geração e a educação da prole, ou seja, para que eu case, para que o meu casamento seja válido, eu preciso, eu devo querer ter filhos. Depois eu vou falar sobre o querer e o poder ter filhos, mas essencialmente, primariamente, eu devo querer a prole, né? E me comprometer com a educação da prole. Essa é a outra finalidade. Portanto, se você vai se casar na igreja, você tem necessariamente que ter o desejo de ser pai, de ser mãe. Se por alguma situação de esterilidade você não pode, isso não depende de você, mas conscientemente você deve querer ser pai, ser mãe. É uma das finalidades do matrimônio. Uma pessoa que casa sem querer ter filhos, seu casamento é inválido, tá? Mas vamos lá. Quais são, portanto, as propriedades do matrimônio? De acordo com o direito canônico, as propriedades essenciais do matrimônio são a unidade e a indissolubilidade, que no matrimônio cristão recebem firmeza especial em virtude do sacramento. Portanto, né, nós temos aqui as duas propriedades. Unidade. Eu me caso com uma pessoa, ou seja, então, o casamento católico nunca poderá ser poligâmico. Não, é uma pessoa, é a unidade, certo? Uma única pessoa, né? Daqui da unidade vai brotar a, a promessa e vai brotar o compromisso da fidelidade matrimonial. E da segunda propriedade, a indissolubilidade, ou seja, você casa sabendo que este casamento é até que a morte os separe. Como o padre diz quando ele faz a celebração do matrimônio, o que Deus uniu, o homem não separa. Portanto, o casamento católico é indissolúvel, tá bem? Seguimos. Uma pessoa que casa tem que saber isso, essas coisas que eu falei para vocês, essas tanto as finalidades como também as propriedades, certo? Então, eu me caso, eu tenho que saber, eu tenho que ser consciente que eu tenho que buscar o bem do meu cônjuge. Segundo, eu tenho que buscar ter filhos, a prole, né? Educá-los na fé. Depois, as propriedades, a unidade que leva consigo a fidelidade. E tenho que saber que meu casamento é para sempre, né? Uma pessoa que casa dizendo, se eu casar, mas não der certo, a gente separa, tudo bem, a gente parte para outra. Não, não é isso. Não é isso. O casamento católico não é isso. Então, é fundamental que a gente passe isso adiante para que as pessoas tenham uma verdadeira consciência do que é o sacramento do matrimônio. E como a gente se dá a conhecer? Gente, aqui eu vou passar para vocês justamente a bola, porque as primeiras pessoas a passar isso são vocês, família. São as suas famílias, são vocês que devem passar isso para os seus filhos. Desde a infância, adolescência, juventude, seus filhos devem saber que o casamento tem essas finalidades e tem essas propriedades. Mesmo que você seja filho de um casal separado, divorciado, mesmo que haja uma realidade dessa na sua família, você tem a obrigação de passar para os seus filhos, para as crianças, para os jovens, adolescentes, essa verdade. É uma verdade
que move a igreja, é uma verdade que faz com que nós vivamos a graça de Deus e que o sacramento possa ser vivido de maneira consciente. Existem muitas situações em que as pessoas chegam ao casamento sem saber absolutamente nada do que elas estão por se comprometer. E exatamente por não saber, elas não conseguem viver as obrigações do matrimônio. E você sabe, como eu, que o casamento leva consigo várias obrigações. Portanto, é fundamental que isso passe pela família. Não joguem isso nas costas da igreja, da comunidade, da paróquia. Isso começa em casa. Isso se conversa, sabe? Tá, tá namorando? Senta, conversa com teu filho ou com a tua filha. Tá pensando já em ficar noivo? Conversa com eles. Ah, não, vai fazer o curso lá na igreja. Não, não, na sua casa, na sua família. As, as nossas crianças precisam crescer conhecendo e sabendo disso. Depois, claro, temos a catequese, a crisma, que devem passar essas verdades para as nossas crianças, adolescentes, os nossos grupos de jovens também devem falar sobre isso, devem tocar essa realidade. Tá? A pastoral familiar, né, juntamente com o curso de noivos, não apenas o curso de noivos, mas também na pastoral familiar, para dar a conhecer e reforçar nos casais toda essa mentalidade que deve ser geral. As formações em geral, dentro da comunidade, elas devem, sem dúvida alguma, também passar esses conteúdos para os nossos jovens, para aqueles que se preparam para o casamento, e as pastorais em geral, né? Porque dentro das nossas pastorais e movimentos, nós temos jovens, temos pessoas que não são casadas, tem pessoas que vão se casar, que querem se casar, e por isso essas informações precisam ser passadas. Portanto, é um trabalho conjunto, mas eu coloco em primeiro lugar a família. Ela é essencial para irmos adiante nessa busca de uma conscientização. Veja bem, o cânon 1057, né, parágrafo 1º, diz assim: é o consentimento das partes legitimamente manifestado entre pessoas juridicamente hábeis que faz o matrimônio. Esse consentimento não pode ser suprido por nenhum motivo. Vejam aqui, o casamento, né, o matrimônio, ele tem um núcleo. O núcleo qual é? É o consentimento das partes, legitimamente manifestado, tá? É o que cada um dá por si mesmo. Eu vou passar aqui, porque aqui está melhor explicado. Vamos aos 4 elementos que eu enumerei lá atrás. Primeiro, é produzido pelo consentimento livre e consciente. Primeiro, ninguém casa obrigado. Primeiro, ninguém deveria casar obrigado. E consciente, né? Ah, eu quero me casar na igreja porque o meu sonho é vestir de noiva. Eu já ouvi isso, tá? Não, eu quero casar na igreja porque é o sonho da minha mãe. Ué, mas é o sonho da sua mãe ou é o seu sonho? Não é? É preciso tomar esses cuidados. Então, o consentimento deve ser livre e consciente. Depois, legitimamente manifestado. Ou seja, quando eu falo legitimamente, estou falando em relação à lei. Portanto, de acordo com a lei. Que lei? De acordo com o rito, né? A legislação litúrgica. Existe um rito. Nós chamamos isso de forma canônica. Para que um casamento seja válido, ele deve observar a forma canônica. E qual é essa forma canônica? Existe um rito, e esse rito deve ser observado, né, aonde ali, essencialmente, se dá o consentimento do noivo para a noiva, eles se tornam marido e mulher, diante de um sacerdote dentro de uma igreja. A forma canônica, né? Se não for um sacerdote, pode ser um diácono ou um leigo que se torna testemunha qualificada,
que deve ser, obviamente, anteriormente indicada, né, pelo bispo, dada a permissão pelo bispo para que ele possa assistir um casamento. E é importante, né, eu vou falar isso porque, agora falando do consentimento, às vezes a gente fala de maneira popular, ah, o padre foi fazer um casamento, ou eu mesmo falo às vezes, né, eu fui fazer um casamento. Não, a gente não faz casamento, a gente assiste um casamento, né, porque, na verdade, quem faz, entre aspas, né, quem realiza o casamento são os noivos. O padre ali está apenas como testemunha, está ali para dar forma canônica ao que é o sacramento. Seguindo na explicação, entre pessoas juridicamente hábeis, né? Ou seja, capazes, e para isso a lei determina quem é capaz, quem pode, quem não pode, quem é capaz de ir ao encontro de um outro para se casar. Uma criança de 10 anos é inábil para o casamento, né? Uma pessoa que tem uma deficiência mental grave não pode se casar. E assim vai, certo? Então, a lei determina quem pode e quem não pode. As pessoas que são hábeis juridicamente para casar, tá? Então, eu vou falar do que nós chamamos de impedimentos dirimentes, que são justamente essas leis, esses aspectos que tornam uma pessoa capaz ou incapaz de aceder, de ir ao encontro do matrimônio, certo? Seguimos. Eu vou pedir ao Renan que, se alguém estiver colocando os comentários, que passe para mim, por favor, no WhatsApp, alguma pergunta, porque eu não estou conseguindo ver aqui os comentários do, os comentários do YouTube, tá bom? Então, seguimos. Vamos lá. Assim, este contrato não pode ser suprido por nenhum poder humano, tá? Somente feito por eles. Ou seja, ninguém pode fazer por você. Ah, eu estou doente, pai, vai lá no meu lugar. Ah, eu estou me sentindo mal, mãe, dá o sim lá na igreja. Não, não posso. Podemos falar, não vamos ter tempo para falar, não temos tempo para falar, mas existe sim o casamento por procuração. Mas isso é um outro aspecto, né, que de qualquer forma a pessoa está dando o seu consentimento de maneira oficial, né, ao outro através de uma procuração, tá bem? Mas nós não vamos tratar sobre isso. O importante é saber aqui que a própria pessoa tem que expressar, né, eu estou no casamento e de repente um padrinho, eu estou chorando muito e o padrinho fala no meu lugar, não, não, eu prometo. Não, ele não pode falar isso, né? Você está muito emocionado, não sabe direito como se expressar, e então o seu pai que está do lado diz, não, ela disse sim, ela disse sim. Não, é a pessoa que tem que consentir, a própria pessoa tem que consentir. Então, vendo tudo isso, percebemos que existem condições para que um casamento seja válido na Igreja Católica, certo? Então, já está vendo que existem condições. Não é de qualquer jeito que um casamento é válido na Igreja, tá? Por isso mesmo, posso ter a forma de um casamento, mas não ter um casamento válido, porque faltam elementos essenciais, tá? Eu tenho a forma, estavam lá 500 pessoas, o padre estava lá, eu entrei, a minha noiva entrou, nós dissemos sim. Que bonito, legal, né? Tocaram-se as músicas, nos beijamos, sim. Essa é a forma externa do casamento. Só que existem elementos internos que, se não foram cumpridos, eles tornam um casamento inválido. Então é importante ter isso muito em conta, tá? Porque senão a gente fica somente com o aparato, mas
o sacramento, ele é interno, ele é realizado no na nossa alma. A parte externa, ela reflete certamente o interior, deve refletir o interior, né? Mas isso nem sempre acontece. Por isso, a gente pode afirmar que pode haver uma forma externa, mas podem faltar elementos fundamentais, essenciais para o casamento. Tá bom? Vamos continuar. Afirmaremos sempre, isso aqui é fundamental, gente. Afirmaremos sempre que o casamento como sacramento é indissolúvel. Isso faz parte da nossa fé, isso faz parte da doutrina católica. Porque Deus uniu, o homem não separa, né? O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e eles serão uma só carne. Ponto. Isso é fé, né? Bom, mas é indissolúvel desde que tenha sido válido. Acho que é fácil de entender, né? Sim, o casamento foi realizado com todas as condições, com todos os elementos, pronto, ele é indissolúvel, acabou. É para o resto da vida, até que a morte o separe. Porém, se houve algum erro, houve algum problema de consentimento, alguma situação, de algum impedimento que não foi observado, esse casamento pode ter sido inválido. Exatamente por isso que existem os processos. Por quê? Porque o casamento é indissolúvel? Sim, desde que ele tenha sido válido desde a sua origem, tá? Nós vamos falar sobre isso. Se houve algum erro de origem num casamento, olha, vou frisar aqui a palavra de origem num casamento, ele pode ser declarado nulo. Importante. Isso aqui, quero parar um pouquinho para conversar com vocês. Importante. A igreja, ela não anula um casamento. Ela apenas reconhece, declara que ele sempre foi nulo. Ou seja, lá na sua origem, né? O defeito está na origem. A igreja não anula um casamento. Padre, o... deixa eu voltar aqui. Eu queria que a igreja anulasse meu casamento. Tem gente que fala assim, né? Mas não é isso. Não é nada disso, né? A gente, a igreja não anula casamento de ninguém. A igreja apenas declara, reconhece a nulidade. Ou seja, era algo que estava oculto que, que a igreja faz com que saia à tona e se perceba que aquele casamento sempre foi nulo, ou seja, sempre foi inválido, tá? Isso é importantíssimo. Não vou ter tempo para poder falar sobre a diferença entre válido e ilícito, porque um casamento pode ser válido e ilícito, tá? Ou seja, é casamento, mas não respeitou a lei. Ele pode ser sanado. A gente chama, existe um processo, né, que se chama sanatio in radice, que sana os defeitos da lei num casamento. Não se observou tal coisa, tá? Mas a gente pode sanar essa situação através de um processo chamado sanatio in radice, certo? Tá? Então, um casamento pode ser válido, mas ilícito, ok? Nós vamos falar aqui somente dos casamentos que são válidos ou inválidos. Portanto, a igreja, ela não anula casamento de ninguém. Por quê? Porque, como falamos anteriormente, o casamento, ele é indissolúvel. A igreja apenas reconhece o que já aconteceu lá na sua origem. E eu falo isso de origem porque isso é fundamental para a gente entender. Tem gente que olha coisas posteriores que não fazem efeito para o casamento, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, justamente, próximo slide, que fala
fala sobre isso, né? Bom, melhor, eu vou falar depois sobre isso, tá? Deixa eu só arrumar aqui direitinho, que eu apanho um pouco para colocar esses negócios. Espera aí. Aí, agora vai. Vamos compartilhar aqui. Tá. Aham. Seguimos. E como se faz isso, então? Né? Como se faz e como se busca a nulidade de um casamento, o reconhecimento da nulidade do casamento, pelo processo de nulidade matrimonial através de um tribunal eclesiástico, tá? É assim que se faz, né? Não é você que vai determinar, vai dizer, ah, não, meu casamento é nulo e pronto. Não, é através de um tribunal eclesiástico, tá? E agora eu vou passar para vocês justamente como é um processo. Vamos lá. Onde podemos fazer isso? O tribunal? Como funciona? Vamos ver. Então, primeiramente eu vou falar sobre o nosso, tá? Sobre a nossa realidade. Então, a nossa diocese ainda não possui um tribunal próprio, tá? Nova Friburgo. Nós estamos ligados ao tribunal, TI é Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Niterói. Nós estamos ligados a ele. O bispo moderador, o responsável, é Dom José, o arcebispo metropolita de Niterói. Ele é o responsável, porque sempre existe o bispo responsável do tribunal, porque justamente o poder judiciário é o poder, pertence ao bispo, ele que é a autoridade maior em relação a isso. Tá? Seguimos. Aqui em nossa diocese, nós não temos um tribunal, portanto, aqui não se julgam as causas, aqui não se julgam. Aqui nós fazemos toda a instrução, né, toda a preparação, recolhemos todo o material para o julgamento, preparamos tudo, mas quem julga é Niterói, né? É lá que são julgados os processos. Aonde você pode, eu vou até dar uma parada aqui para dizer para você, aonde você pode dar entrada no seu processo de nulidade? Você pode dar processo começar em diversos lugares. Aonde você se casou, na diocese onde você se casou, estou falando sempre em diocese, tá? Não paróquia. A paróquia está circunscrita numa diocese aonde existe um tribunal. Então vamos lá. Pode ser feito na diocese onde você se casou, aonde você mora, aonde a outra parte mora, ou aonde, então, a maioria das suas testemunhas e provas que você tem podem ser coletadas, tá? Exemplo, eu casei em Minas Gerais, né? Hoje eu moro aqui em Casimiro de Abreu e a minha ex-esposa mora no Mato Grosso. Aonde fazer esse processo, né? Bom, nós moramos toda a nossa vida como jovens, como noivos, namorados em Minas e casamos lá, né, e vivemos lá. Depois que nos separamos, que eu vim para Casimiro e ela foi para o Mato Grosso. Então, provavelmente, o melhor, provavelmente, com certeza, as suas testemunhas, elas serão de Minas. Você pode tranquilamente abrir processo lá, né, porque a maioria das testemunhas e provas estarão lá em Minas. Também, quando eu falo Minas, eu falo qualquer diocese de Minas que tenha tribunal, tá bom? Só estou dando um exemplo. Aqui na nossa diocese, nós contamos, portanto, com 3 câmaras eclesiásticas, que estão divididas entre os nossos vicariatos, tá? Então, nós temos uma câmara eclesiástica para o vicariato litoral em Macaé, no vicariato sede em Nova Friburgo e no vicariato norte em Bom Jardim. Em cada uma dessas câmaras, nós temos o que chamamos de juízes, auditores ou instrutores, né, que trabalhamos na instrução da causa, ou seja,
ajudamos as pessoas a coletar documentação, coletamos também os depoimentos e, se necessário, e assim for possível, as provas também, certo? Então, esses são, são as 3 câmaras eclesiásticas que nós temos na nossa diocese. Por enquanto, como falei, nós ainda não temos o nosso tribunal próprio, dependemos de Niterói. Primeiro, eu te convido, eu convido a pessoa a conversar com o seu pároco. Eu vivo uma segunda união e gostaria de pensar e pleitear, ou ver se é possível entrar com uma causa de nulidade matrimonial da minha primeira união, do meu casamento, certo? Então, conselho, vá ao seu pároco, converse com ele, explique para ele a sua casa, o seu caso, né? E ele vai fazer uma primeira análise. Caso ele não queira fazer, tem padres que às vezes não se acham capazes de opinar, caso ele não queira fazer, não tem problema. Você pode se dirigir diretamente a uma das câmaras eclesiásticas. No meu caso, eu atendo em Macaé. Se você, obviamente, é meu paroquiano aqui em Casimiro de Abreu, a gente conversa aqui em Casimiro, né? Mas se você está em alguma outra paróquia do Vicariato Litoral, a gente pode conversar em Macaé. É só marcar lá na secretaria da paróquia São João Batista, aonde funciona a nossa Câmara Eclesiástica, tá? Lá a pessoa, na Câmara, começará a ser instruída sobre o processo, tá? Então, na Câmara, será pedido o seguinte, que ela faça, em primeiro lugar, uma carta de petição à sua nulidade. Nessa carta, ela conta o caso dessa relação entre ela e seu ex-marido, sua ex-esposa, tá? A gente chama de libelo, aonde a pessoa conta o seu caso, conta a sua história, mostra as situações, né? E ali é argumentado o pedido que a pessoa faz da nulidade do seu casamento, tá bem? Então, essa é a primeira coisa que se faz, essa carta de petição, tá? Onde se analisa o caso. Junto com isso, a gente pede uma documentação. É muito simples a documentação, né? É, comprovante de residência, certidão de casamento religioso, de casamento civil, o processo matrimonial que foi feito na época, né, RG, essas coisas assim, simples, não tem nada de muito complicado no que se pede. E por último, a lista de testemunhas que você vai dar. Bom, deixa eu colocar aqui uma coisa sobre essa lista de testemunhas. Deixa eu até sair daqui. Veja bem, a lista de testemunhas é, confeccionada, deve ser confeccionada por pessoas que podem te apoiar e te ajudar a confirmar o que você narrou durante não, na sua carta. Quando você escreveu aquela carta de petição, o libelo, você colocou ali o que aconteceu. Bom, nós precisamos de pessoas que venham a confirmar o que você disse, né? Nenhum juiz vai dar uma sentença baseada simplesmente no que você disse. É um processo judicial, portanto, é preciso ser provado. Então, como nós temos normalmente dificuldade de provas materiais, o que se procura é um processo, muitas vezes, testemunhal. Por isso, essas pessoas, elas não podem ser simplesmente amigas das partes. Elas precisam ser pessoas que conheçam as realidades vividas. E se você falou, por exemplo, que ele era violento com você, que você, às vezes, apanhava em casa, e que, bom, essa pessoa precisa saber, né? Não, ele me traía desde que a gente era namorado.
Enquanto a gente foi namorado, ele já aconteceu 2, 3 vezes, né, que ele saía com outras mulheres, depois que eu fiquei sabendo disso, né, mas eu tenho minha prima que justamente conhecia essas pessoas e sabia disso, ela me dizia: "Olha, toma cuidado", mas eu não quis ouvir o que ela estava falando e casei assim mesmo. Bom, é essa pessoa que eu preciso, é essa pessoa que deve fazer parte da minha, lista de testemunhas, certo? "Ah, Dona Maria, ela é muito boazinha, ela gosta muito de mim". Sim, mas ela não serve para ser testemunha, ela não conheceu você lá quando morava naquela cidade, né, e estava namorando e casou com fulano. Não, ela não serve, tá. Exemplo: "Ah, eu vou colocar meus filhos como testemunha". Ah, mas para quê? Eles não estavam lá quando você estava namorando ele? Lembre-se, o que vai determinar um vício de consentimento é o que está lá na origem, tá? "Ah, meu marido me traiu, por isso eu me separei, eu quero a nulidade". Não, isso não causa nulidade, tá? Simplesmente isso se chama falimento de casamento, tá? Ele me traiu, ele cometeu um pecado grave, né, é verdade, né, mas eu não consegui perdoar e a gente se separou. Bom, é isso, se separou. Mas, se acontecia isso antigamente, se isso era uma constância, se isso aconteceu várias vezes, né, não foi uma vez, foram várias vezes que isso aconteceu. Bom, então eu posso, de repente, questionar se ele realmente deu um consentimento verdadeiro quando disse que prometia ser fiel a você até o fim da vida. Aí sim eu concordo com você. Mas aconteceu uma vez, depois que casar, não. Então as testemunhas, elas têm que ser bem escolhidas, tá bom? Para que elas possam justamente te apoiar no que você vai falar. Deixa eu seguir, senão eu não consigo acabar. Vamos lá. Cadê? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aí. Então já falamos da diocese, falamos da Câmara Eclesiástica, falamos do pároco, falamos da documentação, da primeira documentação. Então, depois disso, a gente envia para Niterói, estou falando do nosso caso, tá? A gente envia para Niterói para que seja analisada por um juiz. Normalmente é o vigário judicial que determina isso. Ele vai olhar o caso, né, e vai aceitar ou não o pedido, né, que foi feito pela pessoa. A partir daí são negociadas as custas do processo. Vocês têm que saber que existe uma custa, tá? Porque nós temos, ao redor do tribunal, nós temos pessoas que vivem também dando o seu trabalho ali. Nós temos leigos, que são notários, arquivistas, secretários, leigos que trabalham como advogados, leigos que ajudam de diversas maneiras no tribunal, né? E também alguns padres que trabalham quase que exclusivamente no tribunal, certo? Tá? Aqui na nossa diocese, somos Câmara Eclesiástica, todos nós somos voluntários, né? Em Nova Friburgo, atualmente não temos tribunal, portanto, nós não temos custas, nós oferecemos o nosso voluntariado para ajudar nas causas, tá? O que não acontece em todos os tribunais, tá bom? Então, importante aqui uma coisa, não é porque o caso foi aceito pelo juiz, o juiz fala: "Não, ok, existe, indícios, né, de nulidade, então vamos abrir processo". Não é porque o caso foi aceito que a declaração de nulidade é certa, tá bom? "Ah, o juiz aceitou meu caso. Ah, vamos fazer que depois vai sair a nulidade". Não, olha, calma, é um processo judicial e tudo será apurado na investigação, tá bom? Tudo. Então, não é porque simplesmente abriu processo que é certa que a declaração de nulidade vai ser dada para você, ou para a pessoa. Não, não é isso. Como qualquer processo judicial, não se tem a certeza da sentença. Vai depender tudo da investigação, tá? Então, depois que é aceito o pedido, são negociadas as custas,
a gente começa a ouvir as partes e as testemunhas, ou seja, o marido e a mulher e as testemunhas indicadas por quem fez o pedido, né, que nós chamamos de demandante. Tá? Então, assim, nós começamos a parte das oitivas, que a gente chama, ou seja, da escuta das pessoas. E tudo o que foi dito na carta deverá ser comprovado pelas testemunhas. E também provas, se existirem. Ah, ela falou que, a pessoa falou que o marido batia nela e ela várias vezes pediu à polícia, né, tá, então ela pode trazer, por exemplo, o BO, né, pode trazer a medida cautelar que ela recebeu, as coisas que, bom, isso são provas, tá, que a gente pode ir arrolando ao processo, tá? Só depois, então, de tudo isso, 3 juízes que formam o colégio judicante, depois de tudo isso, eles então julgarão a causa e sairá a sentença. Se positiva, é a favor da nulidade. Negativa, pela validade do matrimônio, certo? Assim acontece. Vamos lá. Olha, ao pensar na nulidade, cuidado. Muitas vezes as pessoas ficam focadas no que causou a dissolução do casamento. Mas o que importa num processo de nulidade é a origem dele, pois ele só será nulo se o defeito estiver nela. Por isso, tudo que é anterior ao casamento é muito importante. Quando a gente vai narrar, quando vocês vão narrar a situação de namoro, noivado, preparação do casamento, né? Isso tudo é muito importante. Às vezes as pessoas ficam simplesmente focadas em: "Ah, que meu marido me traiu". Não, mas sim, ok, vamos voltar e ver, porque o que importa é lá na origem. Houve qual tipo de defeito? "Ah, meu marido chegou no casamento, ele estava bêbado". "Ah, ele estava bêbado, então ele não estava consciente quando ele disse sim". Opa, temos um problema aí, certo? Mas a gente fica atento a coisas só posteriores, e não é isso. Temos que olhar tudo que é preliminar, tudo que é antes do sim do casamento, tá? Porque o defeito tem que ser encontrado aí. Porque tudo que acontece depois do casamento tem valor para a nulidade somente quando ele tem a fonte, está ligado a algo de origem do casamento, algo que está lá atrás, tá bom? Ih, o que eu fiz aqui? Espera aí, eu fiz alguma coisa errada. Tá, aqui, isso aí. Vamos para o próximo. Neste processo não se julgarão pessoas envolvidas, mas apenas se procurará responder a pergunta fundamental: este casamento em questão foi válido? Aqui não vai se julgar se A é bom e B é ruim. Esse presta, aquele não presta. Esse é honesto, aquele é desonesto. Não, não se vai fazer juízo moral de um ou de outro. Por quê? Porque a pergunta fundamental é sobre a validade do casamento. Não se está julgando se esse homem é isso ou se aquela mulher é aquilo. Essa não é a fundamentação da causa. Qual é o objetivo da causa? O objetivo é validade ou não do casamento. É isso que vai se procurar responder. Isso que é fundamental, certo? Seguimos. Um casamento celebrado entre batizados pode ser nulo por 3 coisas: por impedimentos, nós chamamos de impedimentos dirimentes; segundo, por vício de consentimento; e por defeito de forma. Defeito de forma, eu não vou colocar aqui, né, mas é o que eu já falei sobre a questão do rito, sobre a questão de ter um sacerdote, de ter o consentimento, de ter testemunhas, é fundamental ter, pelo menos, testemunhas do casamento, né, estava eu, o padre e a minha ex-esposa. Não serve, eu tenho que ter uma testemunha, tá? Tem que ter testemunha além do padre, para que o casamento possa ter forma, tá? A gente chama de forma canônica, tá? Agora vamos lá. Vamos falar então desses impedimentos, né? Deixa eu ver, que horas são?
21. Talvez eu passe um pouquinho, tá? Mas eu vou tentar encurtar. Acho que de tudo aquilo que eu falei, deixa eu ver se existe alguma pergunta aqui que eu preciso. Não. Qualquer coisa, Renan, você passa para mim as perguntas, tá? Coloca aqui, por favor, no WhatsApp. Então, temos os impedimentos, nós chamamos de impedimentos dirimentes. São impedimentos, alguns deles, que podem ser dispensados, tá? Pelo bispo. Então, depende de cada tipo de impedimento. Agora, esses impedimentos, se não são observados, eles causam a nulidade do casamento. Então, vamos lá, vamos conhecer os 12 impedimentos dirimentes do matrimônio. Primeiro, idade. Para que um casamento seja válido, existe uma idade mínima. Qual é a idade mínima? 16 anos para o homem e 14 anos para a mulher, tá? Aqui no 1083 do direito canônico, tá? 16 anos completos. Ah, ele tinha 15 anos e 322 dias. Não, não serve. São 16 anos completos. Ele tinha quase 16, não é 16. Tá? Então, isso. A legislação brasileira, perdão, da Conferência dos Bispos do Brasil, Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ela, porque é algo delegado pelo Vaticano, as conferências episcopais, estabeleceu que no Brasil, tá, os casamentos sejam elevados à idade de 18 anos para os homens e 18 para os homens e 16 para as mulheres. No Brasil, também, tá? De qualquer forma, isso cria um casamento, se não se respeita isso, o casamento poderia ser ilegítimo, mas não inválido. Por quê? Porque a norma maior é aquela que é dada pelo direito canônico de 16 e 14 anos, certo? Pode ter dispensa se o menino, o rapaz tem menos de 18 e ela tem menos de 16, pode ser dada uma dispensa? Pode ser dada uma dispensa, mas é preciso pedir a dispensa. Tá? De impotência, tá? A impotência para copular, ela precisa ser antecedente perpétua, absoluta ou relativa, seja do homem, seja da mulher, porque isso impede justamente a, a vida sexual, a cópula, né, do casal. Então, a impotência são essas características, hein? Antecedente perpétua, antecedente ao casamento, ou seja, antecedente perpétua, absoluta ou relativa. Isso causa nulidade. Tá? Tá? Terceiro, perdão, impedimento de vínculo. Ou seja, simples, você já foi casado uma outra vez e, de repente, vai e casa, forja um outro casamento em um outro lugar, né? A história famosa do caixeiro viajante, né? Tem uma família aqui, tem outra lá. Bom, a segunda é um casamento nulo, por quê? Porque ele tem vínculo matrimonial em outro lugar. Casamento nulo, impedimento de vínculo, tá? É a situação, por exemplo, de quem vive uma segunda união, né, e ainda não alcançou a nulidade do seu primeiro casamento, certo? Então, é um impedimento de vínculo. Quando eu falo vínculo, é vínculo matrimonial. De disparidade de culto, nós estamos falando aqui quando um católico se casa com um não batizado. Ele precisa ter dispensa do bispo para que possa justamente casar na igreja e receber o sacramento do matrimônio. Tá? Então, ele precisa da dispensa desse impedimento. É o bispo quem dá. Tá? Então, veja isso. Eu estou falando de um não batizado. Se for batizado de uma outra igreja, nós estamos falando de um casamento misto.
E é muito parecido, tá, em relação ao processo que se faz, que também se pede ao bispo permissão, tá? Quinto, de ordem sacra. Bom, se um homem foi sacerdote, né, ordenado sacerdote, ele precisa da dispensa. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar gravado aqui o que é o que é o que hum, é o resto do conteúdo, para depois as pessoas poderem olhar, tá bom? Aí vocês olham ou passam para os outros o conteúdo, porque felizmente eu não me dei conta, é dificuldades de não ser expert nessas coisas, né? Eu não me dei conta que tinha caído a, a live, eu não sei, eu nem sei por que caiu, não entendo por que caiu, mas enfim. Peço desculpas a todos aí, mas tem coisa que não, aí já não depende, não é só eu, não depende só de mim, tá bom? Vamos lá, vai, vamos continuar. Então, a gente dá continuidade aqui ao que estávamos falando, tá? Vamos lá. Parece que caiu quando eu estava falando da disparidade de culto, né? Deixa eu voltar lá na disparidade de culto, para ver onde é que nós estávamos. Nossa, mãe, disparidade de culto. Tá bom, vamos lá. Eu vou falar com vocês sobre a disparidade de culto. É, bom, disparidade de culto. É quando um católico se casa com um não católico, com um não batizado, tá bom? Para ele poder se casar com um não batizado, ele precisa da dispensa dada pelo bispo, tá bom? É a mesma coisa que acontece com o casamento misto, quando um católico se casa com um não católico batizado, tá bem? Mas é dispensável. Depois, outro impedimento, é o impedimento de ordem sacra. Uma pessoa que recebeu a ordem sacra, que foi ordenado sacerdote, tá? Ele precisa da dispensa da Santa Sé, do Vaticano, para que ele possa, do Papa, para que ele possa se casar. Se ele se casar com outra pessoa sem essa dispensa, o casamento é nulo. Outro impedimento é o voto. Um religioso, uma religiosa que faz votos perpétuos no Instituto de Direito Pontifício, né, tem que ter dispensa, tá? Então, ele, isso quando é uma instituição de direito pontifício, porque nós temos institutos de direito pontifício e de direito diocesano. Exemplo, a Toca de Assis é de direito diocesano em Campinas, por isso o bispo de Campinas é responsável pela Toca de Assis. Eu fazia parte dos Legionários de Cristo, eles são de direito pontifício, então a dispensa é dada pelo Papa, tá? Então, a congregação depende diretamente do Papa, porque é de direito pontifício, tá bom? Impedimento de rapto. Hoje em dia não acontece muito isso, mas antigamente, acredite, acontecia. Você já deve ter visto até em filme o rapto, ou seja, quando a pessoa ela é raptada e para poder se casar, tem gente que quer se casar a todo custo com uma pessoa e rapta. Aqui infringe, obviamente, né, a liberdade da outra pessoa. O consentimento não é livre, por isso é um casamento nulo. O impedimento de crime acontece quando uma pessoa assassina, direta ou indiretamente, uma outra para poder se casar com a viúva ou com o viúvo. Né? É o impedimento de crime. Isso só pode ser dispensado pelo bispo se realmente se comprovam alguns aspectos. Caso contrário, é um impedimento
que não se dispensa, tá? Afinal de contas, o outro cometeu um delito, não apenas um pecado, mas um delito, um crime, né, para poder se casar. O impedimento de consanguinidade. O impedimento de consanguinidade é muito normal, né, em relação às nossas realidades, até aqui entre nós, né, dentro do que é a realidade da nossa paróquia, é quando parentes próximos se casam. E aqui nós temos uma gradualidade, ou seja, é impedimento até o 4º grau de consanguinidade, ou seja, até primos e irmãos. Então, quando você quer se casar com a sua prima irmã, você tem que ter dispensa para poder se casar. Caso contrário, esse casamento é nulo. Tem que ter dispensa. É o impedimento de consanguinidade. Abaixo disso, é impossível, tá? Então, não se dá dispensa. Não se dá dispensa. Ah, o tio com a sobrinha. Não pode, né? Obviamente, o avô com a neta. Não pode. Isso porque estamos falando de linha direta. Quando eu falo de 4º grau de consanguinidade em linha colateral, eu não tenho aqui como fazer você visualizar. Mas entenda, linha reta, avô, pai, filho, neto, linha direta, tá? A linha colateral são as ramificações, tá? O filho desse filho com o filho do outro filho, que são primos e irmãos. Dá 4 graus aí, para que você possa calcular a consanguinidade, tá? Então, se pode ter dispensa a partir do 4º grau, tá? Se dá dispensa, tá bem? Seguimos. Temos o impedimento de afinidade. Afinidade é quando eu sou casado no civil com uma pessoa e ela tem filhos já, eu e ela. Exemplo, a minha enteada, o meu enteado. Então, se criam aqui vínculos que impedem o casamento. Não exatamente como a consanguinidade, tá? Mas existem impedimentos para os afins, tá? A afinidade em linha reta torna nulo o matrimônio. Então, eu me casei eu me casei no civil com a Maria, e a minha enteada, né, é maior de idade, tudo, mas eu me separei da Maria, mas eu agora quero casar com, com a minha enteada. Não, eu não posso. Tá? Impedimento de pública honestidade. Impedimento de pública honestidade é quando uma pessoa, por exemplo, vive com. Perdão, eu aqui me confundi, é que eu estou preocupado com outra coisa, né? Mas o impedimento de pública honestidade é quando você vive com uma outra pessoa, a gente chama de concubinato, vive com uma outra pessoa, não tem uma relação oficial com ela, casado no civil ou na igreja, você não tem uma relação oficial com ela, mas vive com essa pessoa e essa pessoa tem um filho, uma filha. E essa relação se desfaz e você quer se casar com a filha dele, o filho dela. Bom, isso não é possível por causa da pública honestidade. As pessoas que olhavam para você diziam, olha, mas era uma família, ela não era filha dele, ela não é filha dele. Por quê? Porque publicamente havia ali um núcleo familiar. Publicamente era como uma família. Então existe a questão da pública honestidade. E do parentesco legal? O parentesco legal é em relação à adoção. Eu não posso adotar uma criança e depois me casar com essa criança, né? Não, o parentesco legal é um impedimento, tá? Em linha direta para o matrimônio, tá bom? Esses são os 12 impedimentos
Tá, ok. Agora eu já vi onde e vou tentar concluir para... Uhum. Tá. Agora, então vou falar sobre os vícios de consentimento, tá? Vamos lá. Eu vou fazer aqui mesmo para poupar tempo. Então, os vícios de consentimento, né, são esses aqui. No número 1095, no parágrafo primeiro, né, está ali a carência de suficiente uso de razão. Quando eu vou ler aqui o texto, refere-se à razão teórica. Ela pode faltar por não haver um desenvolvimento psíquico suficiente, como acontece nas crianças, mas também em pessoas com deficiências mentais, ou por doença mental permanente que incapacite para o uso da razão, ou por um transtorno ou perturbação mental transitória. Tá? Então, se uma pessoa tem uma característica assim, ela não é capaz de dar um consentimento consciente para a validade do seu casamento. Segundo, grave defeito de descrição de juízo. Esse é um dos argumentos mais usados nas causas de nulidade, né, no mundo inteiro, porque fala o seguinte, né, fala do defeito de razão prática, é a falta de maturidade psicológica para pesar a gravidade dos direitos e das obrigações próprias do estado conjugal. Uma pessoa que não consegue perceber todas as obrigações que ela tem ao se casar, né? Quando ela não vivencia com maturidade psicológica, né, todas essas obrigações, direitos e deveres que ela assume através do matrimônio. Tá? Então, é uma das situações mais visadas dentro dos casos de nulidade. O 1095, parágrafo 2º. A incapacidade de terceiro, a capacidade de assumir as obrigações essenciais do matrimônio por causa de natureza psíquica. Aqui estamos falando de doenças mesmo, de situações enfermas, psicológicas de uma pessoa, né? Então, nessa situação, a pessoa, ela é incapaz de dar um consentimento consciente, se justifica porque ninguém pode prometer aquilo que não é capaz de se comprometer totalmente, tá? Então, é, nessa situação, estamos falando de pessoas que colocam em tela de juízo a sua capacidade de vivenciar a, a vida a dois. Exemplo, as pessoas que sofrem com a ninfomania, satiríase, homossexualismo, sadismo, masoquismo, aquelas pessoas que têm uma dificuldade grave, incorrigível de sociabilidade, né? Ele era muito compreensivo quando éramos namorados, em que a gente morava numa casa e cada um na sua casa, e de repente a gente foi morar junto, né? Casamos e moramos juntos, e aquele homem que às vezes era impaciente, agora ele é incontrolável, ele é nervoso, ele é violento, ele quebra as coisas dentro de casa, né? Porque ele não consegue viver a dois, ele não consegue partilhar as coisas, ele não consegue ter uma vida social dentro de casa. Então, são essas situações. Depois, a outro impedimento, perdão, outro vício de consentimento é a ignorância. É, a ignorância aqui é em relação ao que é o casamento, como consórcio permanente entre homem e mulher. Ou seja, eu não sabia que eu estava casando pro resto da vida. Eu estou casando, eu sei que eu estou casando, assim, até que der certo, né? Se não der certo, paciência, né? Enfim, mas isso de casar o resto da vida, eu não sabia disso daí não, né? Ou então a questão da vida sexual do casal.
É muito difícil que isso aconteça, e se acontecer, a pessoa tem que provar essa ignorância, porque o próprio direito fala que a ignorância do que é a, o casamento, o matrimônio, ordenado à procriação e a prole, da prole, ou seja, a ignorância disso tem que ser provada, porque essa ignorância não se presume depois da puberdade. Então, a, as pessoas precisam provar isso, né, quando elas alegam a ignorância. Tá? Não é qualquer ignorância, não, tá? Depois, erro de pessoa. Erro de pessoa aqui é em relação a você estar. Eu vou me casar com Maria, só que a Maria tem uma irmã gêmea, Maria está em dúvida, ou Maria não foi à cerimônia, mas a irmã gêmea dela, a Joana, foi no lugar dela e casou comigo. Não, não pode, erro de pessoa, né? Ninguém pode dar o consentimento por outra, certo? Aqui é bom entender que é erro de pessoa, não de personalidade. Ah, ele era muito bonzinho, agora ele é um cafajeste. Ah, ele era muito honesto, agora ele é muito desonesto, né? Não, isso é personalidade, isso não é pessoa. O que pode acontecer, sim, no dolo, em 1098, quando uma pessoa aparentemente é muito boazinha, porque ele trata de conquistar a outra pessoa, né? Faz toda uma propaganda, e depois, quando se casam, ele agora se tornou o dono dela, né? Porque, na verdade, o que ele queria era uma empregada dentro de casa, e ali está tudo resolvido. Ou ele falou que era herdeiro de uma grande fortuna, né, na Europa, e que depois eles iriam viajar para lá, né, para estar lá, para morar lá, mas, na verdade, é mentira. Ele queria dar um golpe do baú na noiva, na namorada, e por isso inventou uma história. Ou então ele tem um filho de um casamento anterior, não falou nada para sua namorada, depois que eles se casaram, 2 semanas depois ele chegou com uma criança no colo e falou, olha, esse aqui é meu filho, tá? Eu não tenho mais como esconder isso de você, né? Eu preciso criar ele, porque a mãe vai embora e eu vou ter que ficar com ele. Ah, mas como assim? Você nunca me falou que foi casado, que teve uma relação, que tem filho, né? Então, o engano, tá? Simulação ou exclusão do matrimônio, ou de algum elemento essencial, né? Eu me caso e conscientemente, voluntariamente, afirmativamente, eu nego os elementos. Eu estou me casando, mas eu não quero, eu não vou aceitar esse negócio de fidelidade. Eu vou continuar saindo com os meus amigos, e onde eles forem eu vou, né? É, eu não quero ter filhos, eu não quero ter filhos, não adianta, né? E lá no altar ele falou, promete educar seus filhos, e nada. Ele prometeu na hora ali, mas dentro dele ele estava falando, não, eu não quero nem ter filho, não quero nada. Mas para que acontecesse o casamento, ele prometeu, é uma simulação. Condição é quando alguém coloca uma condição, né, anterior ao casamento em relação a outra pessoa, né? Mas isso não não é possível fazer, tá? Porque isso causa a nulidade. Não se pode contrair validamente o matrimônio sob condição de futuro, né? O matrimônio contraído sob condição de passado ou de presente é válido ou não, conforme exista ou não aquilo que o objeto da condição. Portanto, a condição é uma circunstância ou fato determinado, de cuja verificação se faz depender um ato de vontade, tá? Eu não posso criar uma condição para dar o meu sim no meu casamento, né? Se ele for rico, eu caso com ele. Não, isso eu não posso, tá? Violência ou medo reverencial. 1103. Alguém está me obrigando, sobre violência, que eu case. Meu pai falou para mim que se eu não me casar,
né? Agora que eu estou grávida, eu vou ser mandado para fora de casa, né? Ou eu não quero dar esse desgosto para os meus pais, porque eu sei que se eu falar para ele que eu estou grávida e que eu não vou me casar, meu pai e minha mãe vão morrer do coração, meu pai vai morrer de desgosto. Então, eu não quero dar esse desgosto para eles. É um medo reverencial, né? Ninguém me obrigou, mas eu interiormente me obriguei a fazer por um medo que eu tenho de causar um dano. Concluo dizendo o seguinte, né? Existe um processo breve que, na Mitis Iudex Dominus Jesus, do Papa Francisco, de 2015, ele coloca para nós como uma possibilidade de processo. O que eu expliquei para vocês é um processo ordinário, normal, mas existe um processo breve. Esse processo breve tem algumas condições. Tá? O quê? Primeiro, a razão da nulidade do matrimônio deve ser clara e óbvia, de acordo com o direito. Tá? Exemplo ali, ó. Um casamento celebrado apenas para se obter o status de imigração. Um curto casamento de poucos meses em que uma parte voluntariamente exclui um elemento essencial como a fidelidade ou a permanência. Uma união que foi introduzida à força pela existência de uma gravidez, etc. Isso é uma primeira situação. Então tem que ser clara e óbvia. Segundo, a outra parte, as duas partes, né? Seja o marido e a mulher, o ex-marido, a ex-esposa, né, devem entrar juntamente com o mesmo pedido no tribunal, entendendo que os dois solicitam e compreendem que seu casamento foi nulo. Tá? Os dois assinam afirmando que concordam com as opiniões expressas um do outro e que não se opõem ao pedido de nulidade.